Glorifica, porque o Senhor já está presente neste lugar. Os que encontraram, digam amém. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Antes de nós passarmos ao texto adiante, eu quero que você entenda que o que o versículo 7 está dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Já está acontecendo, sim ou não? E terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora vamos lá para o versículo de número 34. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai celestial, Deus da Bíblia, Pai da eternidade, príncipe da paz, Pai das luzes, estrela da manhã, a raiz de Davi, Jeová Jirê, Deus provedor. Nós abrimos os nossos corações nesta noite para ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa noite como tu queres, Senhor, pois a tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, já faz uma semana que, estando em casa, e o Senhor começou a falar comigo fortemente a respeito desta palavra. O cenário que nós estamos vivendo hoje, ele tenta de todas as maneiras neutralizar, impedir de que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos e ouvimos acerca da palavra do Senhor Jesus. O tema que Deus colocou ao meu coração para ministrar aos vossos corações nessa noite é o seguinte tema: duas verdades sobre a palavra de Deus. Eu vou repetir: duas verdades sobre a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela vai além do que nós pensamos e imaginamos. Em Tiago capítulo 2, frisa o que eu sempre tenho repetido aqui durante as ministrações ao término. Tiago capítulo 1, versículo de número 22 diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando nós ouvimos a palavra, ela deve ser aplicada em nossas vidas. Quando nós estamos em uma sala de aula, a matéria a ser citada é matemática, o professor traz a nós as somas, como devem ser feitas, e nós, após termos aquelas aulas, a gente começa a aplicá-las. E eu sei que, ao falar de matemática, não é uma matéria fácil. Pessoas que vão ter mais dificuldades para compreender como faz as somas. Tem outros que compreendem mais rápido do que outros. Outros mais devagar, mas conseguem compreender. Mas uma coisa é real, de que se nós não colocarmos em prática a matéria e estudarmos ela no profundo, quando fizermos a prova, nós vamos ser reprovados. Eu lembro que na época em que, estando eu distante da presença de Deus, eu ia para a escola e sem compromisso nenhum. Quando chegava a hora da prova, eu dizia assim: e aí Deus, o que é que eu coloco aqui? Onde eu ponho X? Fazia na toda, ia X aqui, aqui não, X aqui V, aqui F, aqui, entendeu? E quando terminava eu pensava, eu devo ter tirado aí pelo menos um 7. Pelo menos um 8 deu para chegar. No dia em que a professora chamava para pegar o resultado das provas, eu chegava pensando, pela cara da professora foi um 7. Aí ela entregava a prova e dizia assim: rapaz, tu não acertou nenhuma. Nenhuma. Sinal de que você não estudou a matéria. Então nós que servimos a Deus, precisamos entender que a matéria bíblica que o Deus da Bíblia transmite a nós, uma vez ouvindo a palavra de Deus, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor, para que quando chegar o grande dia, nós não sejamos reprovados, mas sim que sejamos aprovados pelo Senhor. Porque não tem como a gente não levar a matéria bíblica de uma forma relaxadamente e pensar que quando chegar o dia do arrebatamento, o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele olhar para nós e dizer: não, filho, você tirou um 0, mas eu vou te levar. Não tem isso. Nós temos que cumprir a palavra do Senhor nas nossas vidas, porque Ele nos dá garantias aqui no contexto. Eu sei que nós temos vários tempos que seguimos a Cristo. Tem pessoas que têm anos que servem a Cristo.
Mas nós a cada dia precisamos aprofundar mais o nosso conhecimento na palavra. Porque quando uma situação difícil vier contra nós, dizendo, você não vai conseguir, se você estiver embasado na palavra, você vai ter, olhe para cá, estrutura para enfrentar e vencer. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então, o tema desta noite é duas verdades sobre a palavra de Deus. Porque se a gente chega para alguém e diz assim, o que é que a palavra de Deus é para você? A palavra de Deus é tudo para mim. Mas tudo o quê? O que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus é Deus falando conosco. Mas falando o quê? Quais são os benefícios que Deus transmite a nós por intermédio da sua palavra? Entenda isso. Primeira verdade sobre a palavra de Deus. Escute isso. Primeira verdade sobre a palavra de Deus. Que verdade é essa, bispo? Tudo nessa vida passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Jamais. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Vou te citar alguns exemplos. Tem músicas que nós escutamos, quem é da época, nos anos 90, que estouraram nos rádios, fizeram grandes sucessos. Todos os lugares a música estava tocando. Aí passa alguns anos, cadê a música? Passou. Por isso que existem ainda coletâneas que dizem assim, grandes sucessos dos anos 80, dos anos 90. Às vezes surge um cantor, e ele começa a estourar em sucesso, e todos querem estar perto dele. Tem pessoas que querem pegar autógrafo, tem pessoas que querem tirar fotografias com ele, mas o sucesso passa. E quando chega a velhice do tal cantor, do tal artista, as pessoas começam a esquecer dele. É que nem quando alguém morre, principalmente se for alguém famoso, passa na televisão, é noticiários na internet, os jornais passam a semana inteira propagando, desde o dia do falecimento até o sepultamento, até as homenagens. Passa os anos, vai para o lago do esquecimento. Passou. Eu lembro que na minha juventude, meu pai batalhou muito, conseguiu comprar um Santana 2000. Quem lembra do Santana 2000? Acho que tinha um daquele ali, irmão. Uma coisa top de linha. O pessoal olhava e dizia, rapaz, que carro lindo, que parece uma nave. Aí os anos se passam. Hoje você pergunta para alguém, tu quer um Santana? Santana? O que é isso? Santana. Eu conheço Feira de Santana, na Bahia. Santana é um carro, rapaz. Top! Esse negócio de Santana, rapaz, agora é Honda Civic, é Corolla, é Ford Fusca, não é assim? Porque as coisas passam. Se a gente for frisar em tecnologia, nem se fala nisso. Aquela televisão de 29 polegadas que eram uns 4 homens para levantar. Lembra? Quanto maior era, mais presença marcava.
Eu chegava na casa da pessoa e estava lá em cima do grande, imensa. Só olhava e dizia, isso é uma potência. Agora ninguém quer, irmão. Ninguém quer. Veio plasma, estourou. Veio LCD, também. Aí de repente o cara fala, rapaz, isso é coisa do passado. Agora é LED. Aí quando você batalha, consegue comprar de LED, pensa que está estourando. Agora eu tenho uma de LED, o cara disse, agora é que é LED, cara. LED é coisa do passado. Está entendendo? As coisas, elas vão se passando. Agora, desde que eu era criança, que eu escuto falar a respeito desta mesma palavra. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar, até que tudo seja cumprido conforme está escrito na sua palavra. Que benefício isso traz a mim? Entenda uma coisa, aquilo que Deus te prometeu, olha aqui para mim, pode passar o tempo que for, mas se Deus te prometeu, vai se cumprir. Lembra aí de uma promessa que Deus te fez, lembra aí. Lembra de uma palavra que Deus lançou sobre a tua vida, que marcou a tua história, e até hoje você está esperando, e quem sabe você está pensando, será, Senhor, não vai cumprir, Senhor, passou tanto tempo, Senhor, até agora nada. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer, descansa, espera, a promessa vai se cumprir, porque a palavra está de pé. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 18. Vamos pegar a Bíblia aí, vamos comer Bíblia nessa noite, vamos alimentar da palavra nessa noite. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo de número 18. Marcos capítulo 31, ou Marcos capítulo 13, versículo 31. Aí depois nós vai para Lucas capítulo 21, versículo de número 33. Meu Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 18. Pastor Fernando vai ler. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, olha só. Olha aqui para mim. Olha o que o texto está dizendo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Nem um jota, nem um tio. Quer que eu esclareça mais? Nenhuma vírgula passará sem que antes seja tudo cumprido. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha aqui para mim, só para refrescar sua memória. Para mim. Quem foi que disse primeiro? Pastor Fernando leu. Quem foi que disse? Mateus capítulo 5, 18. Quem foi que disse? Mateus. Aonde a bispa leu agora? Quem foi que disse? Marcos. O que é que Marcos disse? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Quem foi que disse? Marcos. Agora, se Mateus disse, se Marcos disse,
Lucas não poderia ficar de fora. Olha o que Lucas disse no capítulo 21, versículo 33. Pode ler, missionária Rosinha. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ok. Olha aqui para mim. O Senhor teve diálogo com eles. Mateus está afirmando que passará o céu e a terra, mas as palavras do mestre não hão de passar. Marcos está afirmando mais uma vez: passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Lucas está confirmando também: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, volte a tua palavra aqui, olha aqui para mim. O Senhor está nos dando uma garantia. São verdades sobre a palavra de Deus. Tudo nesta vida passará. Tudo passará. Eu quero que você entenda nesta noite que este vírus que está assolando a humanidade, e que muita gente olha e está espantado com isso, está dizendo: quando é que isso vai acabar? O dia nós não sabemos, mas uma coisa eu posso te afirmar: esta pandemia vai passar. Esta enfermidade vai passar. Esta luta que você está enfrentando vai passar. Esta aflição que você está enfrentando vai passar. Esta dificuldade vai passar. Esta angústia vai passar. Esta fraqueza vai passar. Esta opressão vai passar. Esta depressão vai passar em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: está entendendo? Seja profeta, diga assim para ele: o que tu estás passando parece que nunca acaba, mas vai passar. Porque, olha aqui, irmãos, só quem passa é que sabe o que está passando. E quando a gente passa, a gente olha para a situação e diz: Deus, eu não estou suportando mais esta situação que eu estou vivendo. As minhas forças se acabaram, Deus. É por isso que ele diz em Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há um propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo nesta terra. Eu quero pedir aos irmãos para evitar se locomover agora, em nome de Jesus. Evitem, irmãos, em nome de Jesus. Senão eu vou parar a mensagem. Então grave esta primeira verdade sobre a palavra de Deus. Qual é a primeira verdade? Tudo passará, mas a palavra do Senhor não há de passar. Lembre-se, até que tudo se cumpra. Nós estamos vivenciando biblicamente o princípio das dores. Segunda verdade sobre a palavra de Deus está em Salmos 119, vamos lá? Salmos 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Nessa segunda verdade sobre a palavra de Deus, existem dois valores que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite. Salmo 119, versículo 105. Acompanhe a igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz
para o meu caminho. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Segunda verdade sobre a palavra de Deus. Que segunda verdade é essa? Que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então vamos lá. Primeiro, baseado na segunda verdade sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus é? Lâmpada para os meus pés. Olha aqui para mim. Quando a palavra de Deus está sobre a nossa vida, a gente não anda em escuridão. Está entendendo? Já viu quando você está andando em um caminho que é escuro e você não sabe aonde está pisando? Entendeu? Se você não tiver uma lanterna para clarear, para iluminar o caminho, você acaba tropeçando e caindo. Você acaba ferindo o seu pé, pisando em algo que pode perfurar o seu pé. Olhe para cá. Só que quando a palavra de Deus está sobre a nossa vida, nós temos a lâmpada que ilumina os nossos passos. Não é isso? Isso. Ilumina os pés, não é isso? Ilumina os pés. Lâmpada para os pés. Se você pega uma lanterna, olha aqui para mim, e o propósito da lanterna é iluminar os seus. Quando a gente vai para o monte, a gente sabe do que eu estou falando. Primeiro, lâmpada para os nossos pés. Então você pega uma lanterna e vai para o monte. Se você pode utilizar ela só para os pés, olhe para cá. Tem como caminhar só para os pés? Porque você não sabe para onde está indo. Porque você só pode iluminar os seus pés. Só que a palavra de Deus, ela é tão profunda. Olhe para cá. Olha o que o texto diz no Salmos capítulo 17, versículo 5. Salmos 17, versículo 5. Antes da gente passar para outra parte. Vamos lá. Salmos 17, versículo 5. Vamos ver se o texto afirma mesmo que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Olha aqui para mim. Dirija os meus passos nos teus. Olha aqui para mim. O que é que significa? Olha aqui para mim. Dirija os meus. É nós dizendo para o Senhor: Senhor, dirija os meus passos. Como é que Ele dirige os nossos passos? Através da sua palavra. É quando Ele diz: não desvie nem para a esquerda nem para, mas eu tenho que andar nos seus caminhos. Olha aqui para mim. Senhor, dirija os meus passos. Mas Ele entende que não apenas basta dirigir os seus passos, mas o que mais Ele pede? Não, no início, dirige os meus passos nos teus. Ele está dizendo assim: eu quero que o Senhor dirija os meus passos, mas não apenas dirija os meus passos, mas que os meus passos sejam dirigidos nos teus caminhos. Porque Ele sabe, missionária Terezinha, que se os passos dele estiverem sendo guiados, direcionados no caminho do Senhor, ele vai vencer na vida. Está entendendo? Está entendendo? Salmos 85, versículo 13. Daqui a pouquinho a gente avança. Só para você entender a respeito da palavra. Salmos 85, versículo 13. Ó. Salmos 85, versículo 13. Pode ler.
A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Olha aqui. A minha tradução diz assim: a justiça seguirá à sua frente. Quem é a justiça? Quem é a justiça? O Senhor. Ele seguirá à sua frente com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Quando acontece um casamento, uma cerimônia, o tapete é colocado para quem passar? Para os noivos. Com Jesus é diferente. Ele vai na frente, preparando os caminhos para os nossos passos. O que significa? Nós não podemos passar à frente de Jesus. É Ele que vai na frente guiando o nosso caminho. Quando você vai na casa de alguém que você não sabe aonde é, e tem alguém que vai te levar até lá, você diz: vai na frente guiando, que eu sigo você, para mim não se perder. A vontade de Deus é que nós não se percamos no meio do caminho. Ele vai na frente preparando tudo. Por isso que quando ele se ausentou da terra, ele disse para os discípulos: ficai aqui, eu vou para o Pai, mas eu vou vos preparar um lugar. E quando eu preparar este lugar, eu tornarei até vós, para levar vocês para onde eu estiver, para que aonde eu estiver, vós estareis também comigo. Ele prepara o lugar, ele prepara os caminhos. É por isso que quando Satanás arma uma armadilha lá na frente para pegar a gente, aí o Senhor sempre tem uma maneira, está entendendo? De cuidar, de conduzir os nossos passos. Já viu que teve vezes que você, até mesmo de vir para o culto, estava tudo certo de você vir para o culto e na hora o carro não quis ligar? Já viu isso? Você ia sair para o trabalho e de repente alguma coisa aconteceu, o despertador não despertou na hora certa e você levantou atrasado e você disse: meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É Deus preparando tudo no teu caminho para os seus passos, porque Ele sabia que algo poderia acontecer lá na frente. Ele estava cortando o laço para te dar livramento. Salmo 119, versículo 133. Vamos lá. Salmos 119, versículo 133. Pode ler. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena os meus passos na tua palavra. O que significa? Eu tenho que seguir os meus passos conforme a palavra. É o que a palavra nos ensina. Outrora éramos outra criatura. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, olhe para cá, o cristão não pode dar cheque sem fundo. Pode? O cristão não pode pegar dinheiro emprestado e dar uma de João sem braço e não pagar. Pode? Principalmente quando é um irmão da igreja, diz: já que é meu irmão, ele não vai ligar muito se eu ficar devendo ele. Irmão, isso não é posicionamento de um cristão. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos lutar, nos esforçar para sermos o máximo, o exemplo dos fiéis. É o que a Bíblia ensina. Bispo, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Começa por mim, eu não sou perfeito. Mas o fato de eu não ser perfeito não me dá o direito de permanecer na imperfeição
e não me esforçar para mudar a minha, está entendendo? O meu posicionamento, a minha história. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu tenho que ser um exemplo na rua onde eu moro. Eu não posso ser conhecido como... ninguém gosta desse vizinho aí, ó. Ninguém gosta dele porque ele briga com todo mundo, ele discute com todo mundo, ele vira a cara para todo mundo. Está entendendo? Quando nós colocamos os nossos passos no caminho do Senhor, nós temos que trilhar uma nova história, um novo caminho em Deus. Para que as pessoas de fora e de dentro não olhem para nós e digam: esse irmão é um péssimo exemplo, essa irmã é um péssimo exemplo. Porque nós só podemos fazer aquilo que está no nosso alcance. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando através da palavra? Aquele que enganava não engana mais. Agora, o crente vai vender um carro para outro irmão, missionária Terezinha, e diz: rapaz, esse carro é coisa linda, está todo revisado, coisa chique, coisa de primeira, meu irmão. Ô varão, vamos fechar negócio, varão. Vamos, varão, a paz. No outro dia o carro funde o motor. Aí o irmão vai falar com ele fica com raiva do irmão, querendo se achar na razão ainda. Eu sei que esse tipo de mensagem não sai muito, glória a Deus. Mas eu vou continuar pregando a palavra conforme Deus colocou no meu coração. Nós temos que lutar, queridos. Nós não podemos ser manchadores do Evangelho. Nós não podemos ser aqueles que contaminam o Evangelho de Cristo. Nós temos que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas também viver o Evangelho de Cristo na terra. Por isso que tem pessoas que dá graça de você conversar com ele. Tem gente, irmão, que vale a pena. Você está numa situação difícil, você está triste, você está para baixo, e você pegar e falar assim: eu vou lá na casa do irmão fulano. Por quê? Porque quando eu vou lá é outro nível. Como assim? Aquele irmão só conversa palavras boas, palavras de ânimo, palavras de sabedoria, palavras de um homem de Deus, palavras de uma mulher de Deus. Eu gosto de conversar com ele e com ela. Tem gente, irmão, que se tu sentar para conversar meia hora, tu sai pior do que quando tu chegou. Porque não consegue conversar uma conversa saudável. Não consegue falar a respeito de Deus, a respeito das coisas boas, a respeito das experiências que teve. Só consegue falar do irmão, só consegue falar da irmã, só consegue falar do esposo, só consegue falar mal da esposa. Está entendendo? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa trajetória é outra, o nosso caminho é outro. Quando eu sento para conversar com alguém e eu começo a perceber que o roteiro da conversa já está saindo para onde não é, eu já me retiro de cena. Eu vou prosseguir. Salmos 121. Versículo de número 3. Eu estou trazendo uma palavra pastoral e doutrinária nessa noite. Olha aqui para mim. Porque aquilo que eu estou falando é tão profundo, porque depois no final das contas, tem gente que fala assim: como é que pode, fulano fez isso e aquilo comigo, Beltrano fez isso e aquilo comigo, e o pastor, aí vem até mim. Irmão, falta de ensinamento não é. Eu tenho ensinado o rebanho, eu tenho pregado a palavra, mas infelizmente nem todos são ouvintes e praticantes. Tem alguns que é apenas ouvintes, mas não praticam. Vamos lá, Salmos 121, versículo 3, pode ler. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Olha aqui, não deixará vacilar o teu pé. Olha aqui para mim. Como assim? Tem coisas que Deus vai tirar da tua vida para não ver você vacilar. Tem amizades que Deus vai tirar da tua casa para não ver você vacilar. Estou falando porque Deus está mandando eu falar. Tem portas que podem ser fechadas
porque Deus não quer ver você vacilar. Por isso que tem momento que a gente fica chateado com Jesus. Tem gente que está falando, que isso, bicho? Sim, tem hora que a gente fica meio chateado, né, pastor Fernando? Quando a gente quer uma coisa e o Senhor diz, eu não vou te dar. Quando a gente quer fazer algo e o Senhor fala, eu não deixo você fazer. Quando a gente diz, Senhor, estou com vontade de fazer tal coisa, o Senhor diz, tu não pode fazer isso. A gente ficamos chateados. Às vezes não entendemos o propósito de Deus. Porque Deus está trazendo o livramento do que está nos esperando lá na frente. Lembra daquela passagem bíblica sobre o profeta velho e o homem de Deus? Quando o Senhor disse, vai por esse caminho, mas pelo caminho que tu for por ele, tu não pode voltar. Não come do pão que te derem, não beba da água que te oferecerem. Ele foi pelo caminho, não comeu e não bebeu. Mas quando ele voltou, no caminho, o profeta velho enganou ele. E fez ele comer pão, e fez ele beber água. E quando ele estava retornando pelo mesmo caminho que ele foi, ele se deu de cara com o quê? Quem lembra? Ele deu de cara com o leão. Bateu de frente com o leão. Ali foi um propósito tão sublime de Deus, por conta da desobediência do homem de Deus, que o leão matou ele, mas não comeu a carne. E ainda ficou do lado do corpo. Além de não matar, além de não comer a carne do homem de Deus, ele não matou o jumento que estava com ele. Ficou o homem morto de um lado e o jumento do outro lado, o jumento paradinho. Imagina, irmão Tiago, o jumento assim, o jumento paradinho e com medo de olhar para o leão assim, meio que, vou ficar aqui quietinho porque ele me devora. Está entendendo? E quando os filhos do profeta velho estão vindo no caminho, andando alegremente, quando chega, eles vêem de longe o homem de Deus morto, o leão e o jumento parado. Eles nem acreditam no que estava diante dos olhos dele. Porque se o homem de Deus tivesse ido pelo um caminho e tornado por outro caminho, e não comido do pão e nem bebido da água, ele não tinha morrido. Tem coisas na nossa vida que podem ser evitadas. Tem prejuízos na nossa vida que podem ser evitados. Como, bispo? Quando a gente deixa que aquele que governa a nossa vida conduza, não deixando vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda, porque ele não tosquenejará. Então escute isso aqui. Primeiro, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos. Então lembra do que eu falei antes? Você já tem a lâmpada. Só que a lâmpada, oh meu pai, olha aqui. Só que a lâmpada, ela está iluminando os nossos pés. É como uma lanterna aqui, está iluminando os nossos pés. Agora, se está iluminando os nossos pés, como é que eu vou me conduzir? Pelo caminho. Aí entra a segunda parte, porque se nós estivermos baseados na palavra de Deus, em conhecimento com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, ela não é apenas lâmpada para os nossos pés, mas ela é luz que clareia o nosso caminho. Tem lâmpada nos pés, clareando os pés, mas também tem luz clareando o nosso caminho. Está entendendo? Se Ele está iluminando, se Ele está clareando, querido, nós não vamos perecer no meio do caminho. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo de número 12. O texto diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Há um caminho ao homem.
Porque o diabo ele gosta de confundir o entendimento humano. Porque existe dois caminhos. Quantos caminhos? Um caminho é estreito. E o outro caminho? E a Bíblia diz que são muitos que são conduzidos pelo caminho largo. Mas é um caminho que leva à perdição. Quando nós servimos a Deus, nós não podemos andar pelo caminho largo, mas nós temos que ser conduzidos por Deus pelo caminho estreito, baseado na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia, que ilumina o nosso caminho, seguindo no caminho do Senhor. Porque quando o homem diz assim, não, eu vou andar pelo caminho que eu quero, está correndo um sério risco. Por quê? Porque há caminhos que para o homem parecem direito, parece caminhos bons, parece caminhos que não vai haver perigos, parece caminhos que não vai dar errado, mas o Senhor está dizendo, mas o fim dele são caminhos da morte. Às vezes o homem está pensando que está indo bem, mas o inimigo está conduzindo ele para a morte. Conduzindo para a morte. Eu lembro que uma vez eu preguei para um camarada por muito tempo. Ele entregou a vida dele a Cristo. Mas depois ele falou assim, pastor, eu vou dar um tempo da igreja. Lá no Pedregal, as pessoas que me conhecem sabem muito bem desse testemunho de quem é essa pessoa. Eu falei para ele, rapaz, não existe esse negócio de dar um tempo da igreja, de dar um tempo de Deus. Não existe isso. Porque quando você tira uma questão de dizer, eu vou dar um tempo, o diabo aproveita esse tempo intervalo para ceifar a tua vida. E isso foi num dia de sábado. Eu passei a tarde com ele, preguei para ele a tarde toda, eu deixei ele em um certo local no Pedregal. E ele falou assim para mim, pastor, amanhã, eu vou reconciliar com o Senhor amanhã. Eu falei, rapaz, reconcilie agora. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não chegar para mim ou para você. Não, mas no momento eu não quero, eu vou deixar para amanhã. Rapaz, faça hoje, amanhã pode ser tarde demais. Ele diz, não, hoje eu não quero. Ok. Foi embora. Na manhã seguinte, meu telefone toca. Mais ou menos 27 facadas. Meu coração sangrou. A minha alma doeu, porque eu fiz tudo o que eu podia, eu preguei, eu alertei, eu disse a verdade a ele. O bispo, o senhor está dizendo que ele foi para o inferno? Não. A própria palavra diz que ninguém tem o direito de dizer que o fulano foi para o inferno, porque nós não temos este direito. Porque não há um coração quebrantado, arrependido, sensível, que clame a Deus e o Senhor não atenda. O problema é que nem sempre dá tempo de clamar. O problema é que nem sempre dá tempo de pedir perdão. Nós não podemos deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não é tempo mais de dar tempo, é tempo de darmos o nosso tempo a Deus, buscando a Ele, se entregando a Ele, se doando a Ele. Os dias são maus, mas o Deus da Bíblia está conosco, guiando os nossos caminhos. Você sabe quem disse isso? Salomão. Provérbios 14, versículo 12. Aí Salomão, com toda a sua sabedoria e conhecimento vindo do alto, ele ainda insiste na mesma palavra, ainda em Provérbios capítulo 16, versículo de número 25. Já estou terminando. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Pode ler. 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Olha aqui para mim. Salomão tinha tudo, irmãos. Salomão foi o homem mais próspero da face da terra naquela época. Tudo que ele queria ter, ele tinha. Por várias vezes ele pensou que ele já estava com tudo, mas ele, certo ponto, ele percebeu
Tem caminhos que a gente pensa que são bons, mas são caminhos que estão nos direcionando à morte. O diabo não tem pressa de matar a vida espiritual de uma pessoa. Olha aqui para mim, não tem pressa. Quanto mais a gente se distancia das coisas de Deus, a gente vai esfriando. Quanto mais a gente vai se distanciando das coisas de Deus, a gente vai enfraquecendo. E eu conversei com uma pessoa essa semana, e essa pessoa disse assim para mim: bispo, eu estou de um jeito que eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar trancada, eu quero ficar no meu canto. Eu disse: não é a solução. O diabo aproveita do seu momento a sós, do seu momento de solidão, do seu momento solitário, para tentar atacar a sua mente e te colocar para baixo. E se tem uma área da nossa vida que o diabo mais trabalha, é a nossa mente. Teve um dia que eu estava em casa e a voz do maligno chegou para mim e falou assim: fulano não está indo para a igreja porque não quer, porque não tem compromisso. Quando eu ouvi a voz, eu sabia de quem era a voz. Por que, bispo, eu sabia quem era a voz? Porque eu já andei com ele no passado. Está entendendo? O inimigo de nossas almas. Quando ele falou isso para mim, o Espírito Santo me deu força e ânimo na hora. E disse: tu vai se levantar agora e vai lá na casa dele fazer uma oração por ele, porque ele não está com falta de compromisso, ele está precisando de ajuda. Está entendendo? Quando eu cheguei lá, o ambiente foi mudado. Eu percebi que Deus estava trabalhando e que aquela alma precisava de uma mão amiga, precisava de uma palavra, precisava de um ânimo, precisava de um incentivo. Mas o inimigo de nossas almas não perde tempo para tentar colocar na nossa mente aquilo que não existe. E eu quero concretizar a palavra dessa noite, dizendo para vocês que estão aqui e para você que está em casa nos assistindo agora: é tempo de colocarmos os nossos passos no caminho do Senhor. Deixar que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés. Permitirmos que a palavra de Deus seja luz que ilumina o nosso caminho. Porque tudo passará, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Porque todas quantas promessas, disse Paulo, porque todas quantas promessas, disse o Senhor, tem dele o sim, ou seja, vão se cumprir na minha e na tua vida. Eu profetizo, levante a mão para o céu que eu vou profetizar na tua história, que tudo aquilo que o diabo lançou no teu entendimento, no teu pensamento, na tua mentalidade, para tentar te desanimar, para tentar te oprimir, para tentar te destruir, para tentar te entristecer, seja repreendido pelo poder e autoridade que é no Deus da Bíblia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. Não temas, crê somente, ei, anima-te, esforça-te, porque o Deus da Bíblia é contigo por onde quer que fores. Ele fez de tudo para você não ouvir esta palavra nessa noite. Ele fez de tudo para tirar a tua atenção nessa noite. Mas eu quero te antecipar que a partir de hoje Deus está escrevendo uma nova história para você. Olha aqui para mim. Esta semana o Senhor falou comigo a respeito de um projeto, e eu vou colocar esse projeto em prática. Mas eu não vou fazer esse projeto sozinho, mas se for preciso eu vou começar o projeto sozinho. Bispo, qual é o nome do projeto?
O nome do projeto é A Caçada. Sair para caçar. Quem gosta de caçar? Caçar tatu não. Quando os discípulos estavam pescando no mar, o que o Senhor disse para ele? Vem comigo. A partir de hoje eu farei de vós pescadores de tambaqui, de tilápia, de almas. Eu vou sair para caçar. Eu vou sair para caçar. Olhe para cá. Do mar difícil que seja, até o mais fácil. Está entendendo? E eu lembrei do meu pai, porque o meu pai, na época em que ele pastoreou no Pedregal, ele saía para caçar, e o horário preferido era de madrugada. Meu pai ia na porta dos bares, está entendendo? E atrás das almas. Nós não podemos mais ficarmos dentro de quatro paredes, esperando as almas chegarem no templo. Só que eu vou começar a caça, olhe para cá, caçando aqueles que se perderam no caminho. Está entendendo? Aquela pessoa que outrora estava com a gente e agora não está mais. Está entendendo? Porque aquilo que o inimigo tentou lançar na minha mente, olha aqui para mim, ele lança na mente de muitos. Em vez da pessoa ir lá, dar uma palavra de incentivo, telefonar, saber como é que a pessoa está, o inimigo lança e a pessoa passa a criticar. Irmãos, a mensagem não terminou, olha aqui para mim. Então, a palavra de Deus é para nós lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não há de. Vai se cumprir tudo que tem que se cumprir. Nós vamos enfrentar tudo de cabeça erguida. Ô bispo, e quando o senhor for caçar, e o senhor encontrar aquele que se perdeu, e ele não quiser voltar, o que o senhor vai fazer? Vai amarrar ele e vai trazer amarrado? Irmão, olha que dá vontade. A vida pastoral é assim. Tem ovelha que dá vontade de você amarrar e dizer, você vai. Por quê, bispo? Porque a gente como pastor tem um amor, tem um carinho. E a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Irmãos, me ajude aí, os pais me ajudem, por favor. Dá para aguentar aí mais pelo menos 5 minutinhos sem beber água. Dá para aguentar. Estamos num deserto. Vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual aqui agora. Como eu queria que você entendesse. Tem barreiras que estão sendo lançadas por terra. Porque tem coisas que a gente não entendia e o Espírito Santo está abrindo a nossa mente para nós entender. Está entendendo? A vontade do adversário de nossas almas é de nos ver destruído, é de nos parar no meio do caminho. Quem viu a foto que eu postei ontem? Como eu era? Quem viu a foto? Como eu era? Vocês viram? Vocês viram como é que eu era? Eu perguntei para o Ferdinand, se eu te encontrasse 5 da manhã, na esquina de sua casa, olhando para você, o que você pensaria? Falei para ele, ele olhou assim, eu olharia e falaria, é um trabalhador. Está querendo um copo de água, trabalhou demais. É assim?
Naquela época, irmão, poucos tiveram a coragem de pregar para mim. Tinha mais coragem, olha para cá, poucos tiveram coragem de pregar para mim. Mas teve uns que era ousado até demais, que dava vontade de dar coronhada quando ele chegava e falava: Deus me mostra tu com terno, uma gravata, pregando a palavra. Eu olhava e aquilo me dava uma raiva. Por que o senhor está falando isso, bispo, hoje? Porque naquela época poucos tinham coragem de pregar para mim. Aí depois de tudo que Deus fez, tem muitos que têm coragem de me criticar. Mas não sabe de onde Deus me tirou. Deus marcou essa noite para te dizer: lembra de onde Deus te tirou. Pensa aí. Pensa quem era você antes e quem é você agora, quem é você hoje. Veja se não é um milagre o que Deus fez. Só o amor de Deus, irmãos. Né, meu amor? Só o amor faz isso. Para bispo olhar por mim e se apaixonar naquela época. Milagres acontecem. Está entendendo? Eu quero finalizar a palavra dessa noite dizendo para você: você está sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus te dá garantia de que o adversário se levantará, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós. A palavra de Deus te dá garantia nessa noite que as pragas virão, as setas virão, mas o Deus da Bíblia nos dará o livramento para a glória do seu nome. Eu quero terminar, olha aqui para mim, eu quero terminar. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, sim ou não? Mas ele quis. Ele quis. Por quê? Porque ele não queria livrar Daniel da cova dos leões. Ele queria livrar Daniel na cova dos leões. Está entendendo? O que significa isso? Nós que estamos aqui, ninguém está isento de pegar o vírus. Pode ser que Deus decida não nos livrar do vírus, mas Ele pode nos livrar mesmo do vírus. Tem gente que já está aqui e já enfrentou e já venceu. Tem gente que está aqui, vai enfrentar e vai vencer. Nós venceremos pelo poder da palavra, porque a palavra tem poder, e por intermédio da palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre o teu lar, sobre a tua parentela, que Deus da Bíblia vai nos dar livramento de morte, para a glória do seu santo nome. E quando isso terminar, quando isso passar, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: eu sobrevivi. Vamos nos colocar de pé. Você que está aí, nós somos sobreviventes desta batalha. Tem pessoas que estão em casa agora, em quarentena. Eu quero antecipar para você: você já venceu esta batalha em nome do Senhor Jesus. Nós somos sobreviventes da maior batalha que já se ergueu sobre a terra. Nós vamos fazer uma oração agora. Coloque a mão assim no seu coração. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus aí. Espírito de Deus, Pai Celestial, a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite. Eleva os nossos olhos aos céus e aos montes, de onde vem o nosso socorro. Deus,
Visita a tua igreja neste momento, Senhor. Pai, não permita que pereçamos, que nos percamos no meio do caminho, mas que nós possamos chegar até o final. Senhor, visita a irmã Elionaí, o Heraldo, a Belinha. Visita o lar da tua serva. Visita a casa, visita a saúde. Visita, Pai, com o teu poder e com a tua presença. Senhor, visita a irmã Rafisa. Visita o esposo, os filhos, o lar. Pai celestial, entra com a tua provisão, Senhor. Vai dando livramento. Senhor, visita o irmão Antônio no leito de hospital. Pai, tu tens o controle. Senhor, visita o pai da irmã Dercy. Ó Cordeiro de Deus, tu é o Deus da Bíblia, que tem o domínio de tudo e de todas as coisas. Senhor, vai cobrindo tua igreja com teu sangue, com teu poder, com a tua presença. Visita a irmã Saraí, visita a irmã Esther, visita o irmão Marcos. Pai, visita a irmã Lourdes. Vai dando livramento com teu sangue, com teu poder. Vai renovando as forças dos teus filhos. Senhor, visita o Márcio Nascimento, visita a Célia Nascimento, visita aquela família, visita aquele lar. Senhor, vai derramando do teu bálsamo, da tua presença, da tua unção, do teu poder, da tua graça. Ó Espírito de Deus, nós acreditamos que a tua proteção, que a tua provisão está sobre nós, está sobre a tua igreja, está sobre os teus filhos. Visita a Josânia no hospital, dá livramento, muda a história. Entra, Pai, toca no coração dos médicos. Nós profetizamos a vitória. Senhor, renova as forças do teu povo. Senhor, aumenta o nosso ânimo, aumenta a nossa coragem, que possamos prosseguir em unidade, em um só propósito, em um só objetivo, Senhor. Que sejamos um só povo, uma só família, que trabalhemos em unidade, um ajudando o outro, um estendendo a mão ao outro, um orando pelo outro. Nós vamos vencer esta batalha, porque nós cremos no que a tua palavra é para nossas vidas. É o que nós profetizamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Diga pelo menos para 2 pessoas, fica firme. Diga, nós somos vencedores. Diga, aliás, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senta só um pouquinho, nós já vamos terminar.